Vou agora falar do teorema da derivabilidade e continuidade. Este teorema não tem mais nenhum nome específico, chama-se exatamente teorema da derivabilidade e continuidade, porque relaciona estas duas coisas, a derivada com a continuidade, e diz o seguinte: se uma função tem derivada finita num ponto, então é contínua nesse ponto. Ou seja, se nós sabemos que existe derivada num determinado ponto, sem mais justificações, podemos dizer que ela é contínua, podemos afirmar que ela é contínua. Basta para isso dizerem no enunciado, pelo teorema da derivabilidade e continuidade, que diz se uma função tem derivada finita num ponto, então é contínua nesse ponto, podemos concluir que será contínua, ok? Mas para isso é preciso sabermos que tem derivada finita. Em notação matemática, o que isto quer dizer é isto: se f' de x0, x0 é um ponto qualquer do x, não é? Existe, portanto, se existe a derivada num ponto, implica, portanto, o que quer dizer o se então, se isto acontece, então isto também acontece, quer dizer que se verificamos isto, implica que f de x é contínua para x igual a x0, ok? X igual a x0. Bom, e este teorema tem um problema. Tem que se ter uma atenção especial. É que o recíproco deste teorema é falso, ok? E, portanto, é preciso ver bem em que sentido é que estamos a ver esta seta. Se tem derivada, podemos afirmar que é contínua. No entanto, o recíproco é falso. Ou seja, uma função pode ser contínua num ponto e não ter derivada finita nesse ponto, ok? Eu vou escrever agora aqui a notação matemática também disto. Se f de x é contínua, não baralhar estas duas coisas, ok? É contínua para x igual a x0, não implica, ok? Não implica, vou pôr aqui um traço por cima, que f' de x0 existe, ok? Não implica. Portanto, até pode existir em alguns casos, mas não existe sempre. Não tem que acontecer, ok? Não é pelo facto dela ser contínua num ponto que nesse ponto tem que ter derivada. E existe aqui um exemplo muito fácil, eu até aconselho-vos para se lembrarem deste teorema, pensem na função módulo. O que é que acontece aqui à função módulo? A função módulo é contínua, não é? Não tem nenhuma interrupção. Mas nós já vimos que não tem derivada aqui em 0. E, no entanto, ela é contínua em 0. Mas não tem derivada, ok? Portanto, é contínua, não implica que a derivada existe. Pode existir ou não. Em casos pode existir, há outros casos que não. Portanto, mas não é uma coisa que acontece sempre. Já se existir derivada, podemos concluir que tem que ser contínua, ok? Portanto, este teorema só se verifica num sentido. Daí ele ser perigoso, porque depois, por vezes, confunde-se o sentido da seta, já não sabe bem qual é qual, e, portanto, isto que fique bem claro. Ter derivada implica que é contínua, ser contínua não implica que tem derivada. E, portanto, é aqui uma ratoeira propícia a haver brincadeira no exame, certo? Bom, vou chamar então mais uma vez a atenção. A função módulo, a que está aqui representada, é contínua para x igual a 0, mas não tem derivada finita nesse ponto. Ok? Bom, qual é a utilidade deste teorema? Este teorema eu vou deixar aqui escrito e vou tentar exemplificar aqui num esquema o que é que está aqui esta dica para o exame. Se estiveres perante uma questão com várias alíneas e te perguntarem se uma função é contínua num ponto, depois de te terem pedido a derivada nesse ponto, é provável que o objetivo seja aplicar o teorema acima enunciado. O que é que isto quer dizer? Estamos no exame, pergunta 3. A linha A era para fazer o domínio, qualquer coisa, não interessa. A linha B, f' de 2, era preciso calcular o f' de 2 e vocês calcularam pelas formas ou não, também não interessa agora, e deu 5. Ok. Na linha C perguntam, f de x é contínua para x igual a 5? É isto que eu estou a querer chamar a atenção. Para x igual a 2, peço desculpa, para x igual a 2, que ali o x é 2. Portanto, vocês já utilizaram o f' de 2, deu 5, e a seguir perguntam se é contínua para x igual a 2. Atenção que aqui até podem não ter dados no enunciado para ir ver a continuidade pelos limites laterais, pela definição de continuidade. Ou tendo mesmo esses dados, poderão estar a meter-se em limites complicados, não é? Porque
Os avaliadores que fazem os exames, se quiserem testar se o aluno sabe este teorema, vai colocar uma questão que sabem que o aluno se calhar aqui pensa que intuitivamente pode querer ir por definição de continuidade e arranjam ali um limite que vai dar para ali problemas ou que é uma interminação complicadíssima de resolver, ok? Para obrigar exatamente o aluno a ir buscar este teorema, ok? Portanto, chamar a atenção, se já trabalhamos com f' de 2 e deu 5, portanto existe, então aqui só tínhamos que responder assim: fx é contínua para x igual a 2? Pergunta, só dizíamos assim: pelo teorema da derivabilidade e continuidade, que diz que se uma função tem derivada finita num ponto, então é contínua nesse ponto, podemos concluir que a função é contínua para x igual a 2. Isto estava respondido, ok? Será esta a utilidade deste teorema? E, portanto, às vezes pode deixar de se fazer uma pergunta por causa desta questão. Agora, vou ainda explorar aqui mais um pouco a definição, ok? Portanto, no fundo o que tenho que saber é isto. Isto que eu estou aqui a enquadrar neste retângulo é o que devem saber. E devem saber também o que eu escrevi em baixo, que o recíproco não é verdadeiro, ok? O recíproco não é verdadeiro. E depois desta informação que aqui está dentro deste retângulo, nós podemos tirar outra. Isso já é uma conclusão que nós tiramos. Eu vou aqui tentar falar agora de um bocadinho de lógica. E reparem agora nisto, que isto é importante. Nós temos uma afirmação ou uma proposição qualquer que implica outra. Ou seja, A implica B. Quer dizer que se A é verdade, implica que B também é verdade. Poderei ou não dizer, verifiquem se concordam com isto ou não, e há alunos que conseguem ver isto mais rapidamente, outros não é claro para toda a gente, mas com um bocadinho de esforço não tenho dúvidas que toda a gente perceberá. Se A implica B, quer dizer que não há, eu vou representar o não há por este símbolo, é um símbolo de lógica matemática, para representar a negação do B, ok? Quer dizer que não B implica não há, será verdade, não é? Isto... Nós, se sabemos que esta afirmação é verdadeira, é equivalente a dizermos esta. Vamos reparar nisto agora outra vez. A implica B. Se A é verdade, então B também é verdade. Quer dizer que, se B não for verdade, o A também não pode ser. Ok? Porque se o B não for verdade, se o A fosse verdade, entrávamos numa contradição. Porque se o A era verdade, implicava que o B também era verdade, então esta hipótese também estaria falsa. Ok? Portanto, o que eu sugiro é, olhem bem para esta equivalência, se A implica B, podemos concluir que não B também implica não A. Ok? Nós estamos aqui a falar unicamente de lógica. Ok? Isto é lógica matemática. E portanto, analisem esta relação de equivalência aqui, e se houver dúvidas é entrar em contacto, que eu posso dar alguns exemplos práticos que retratam esta situação, ok? E isto tudo para quê? Porque nós, através deste teorema, f' de x0 existe, implica que f de x é contínua, podemos concluir um outro. Isto já é, volto a repetir, uma conclusão nossa. Mas se f de x não é contínua, portanto, não é contínua para x igual a x0, vou escrever aqui por baixo, para x igual a x0, então eu posso concluir, reparem que o que eu meti aqui foi a negação disto, foi a negação do B, não é? Se f de x não é contínua para x igual a x0, implica que f' de x0 não existe, ok? Isto é verdade, esta é uma conclusão que também podemos tirar, ok? E vocês também podem justificar esta implicação pelo teorema da derivabilidade e continuidade. Portanto, deste teorema tiramos este, ok? Bom, então, até uma próxima.